isso, eu vou ver no grupo se mais alguém vai participar. Deixa eu ver se está compartilhado. Então, então vou começar, vou falando já, mesmo que não tenha a pessoa entrado. As perguntas acontecem, elas aparecem para vocês de forma aleatória. É uma coisa que a gente coloca na prova. Então, tem momentos que pode ser que apareça para vocês como pergunta 1 até assim, ou como pode ser a última pergunta. Tanto que nas perguntas eu não deixo nenhuma numeração, eu só deixo, na verdade, as questões, né? E aí depois ela aparece tudo embaralhada para vocês, tanto as perguntas como as alternativas. Então elas aparecem embaralhadas. Então não tem como eu falar para vocês que a resposta seria A, B, C, D, porque não tem isso nas perguntas, né? Elas aparecem de forma aleatória. Então, na primeira aqui que aparece para mim, porque assim, quando eu vou colocar para eu visualizar, ela aparece na ordem que eu coloquei. Então, para mim, seria a primeira pergunta, né? Para vocês já não seria dessa forma que aparece. Mas a primeira pergunta que aparece aqui seria assim: o Brasil possui grande tradição em formar atletas nas modalidades de saltos em distância e salto triplo do atletismo. Então, a primeira pergunta a gente já vê que fala do salto triplo e salto em distância. Então, a gente pode falar que é um tipo de salto horizontal, né? Então, isso é uma coisa que a gente já consegue aqui apontar, né? São exemplos dos atletas vencedores nessas modalidades. Então, no Brasil, João do Pulo, o Jardel Gregório, a Mal Rimage, a Keila Costa. Então, aquele que ele pede, qual que é a pergunta em si, né? Assina a alternativa que contém as capacidades físicas principais e necessárias para realizar tanto o salto em distância quanto o salto triplo. Então, a pergunta, ela tem uma apresentação, ela já, na primeira parte, né, ela fala sobre o que interessa sobre a pergunta, que é o salto em distância e o salto triplo. Na segunda parte, ela apresenta os campeões, né, os que se destacam no Brasil. E na última parte, ela faz a pergunta referente às capacidades físicas principais. Então, esse é o ponto interessante. Principais e necessárias para realizar o salto, tanto em distância como salto triplo. Então, são as capacidades físicas envolvidas, né? Se a gente pensar, e aí é um ponto que eu acho interessante, das alternativas que estão aqui, se a gente pensar nas características do salto, a gente primeiro tem o quê? Deslocamento, que é a corrida, aí o próprio impulso, né? Então, esse impulso tem uma aplicação de força, e aí tem uma execução de contrações musculares junto com uma força elástica, junto com uma força de execução do movimento. Então, a gente tem uma característica ali de capacidades que envolvem velocidade. Então, se a gente pegar essa alternativa que tem velocidade aqui, a única alternativa que tem seria a terceira alternativa que aparece aqui. Velocidade. Depois, a gente pensaria em força e potência. O que acontece? Eu poderia só colocar como a capacidade potência, porque potência tem velocidade e potência tem força, tanto que potência é o quê? Velocidade versus força, né? Se a gente pegar dentro da física, velocidade versus força. Se a gente pegar dentro da educação física, dentro do treinamento, potência está relacionado com a utilização de velocidade, de contração muscular e força muscular. Só que acontece, todas as capacidades físicas, elas estão envolvidas, e por isso que a gente tem que pensar na palavrinha aqui, são as principais e as necessárias. Se a gente pega de uma forma mais isolada, velocidade é muito importante, e é uma capacidade física que é muito utilizada dentro das provas, tanto de pista como de campo, do atletismo. Força muscular é muito importante, e aí sim a potência muscular. Porque a potência muscular, nós como profissionais e preparadores físicos, a gente não pode esquecer que a potência muscular,
você envolve força e velocidade, porém, tem momentos que você envolve mais força e menos velocidade, e tem outros momentos que você envolve mais velocidade do que força. Então, por isso que a gente colocaria uma capacidade física de forma isolada, potência. Porque se a gente pensar, por exemplo, vamos pegar CrossFit. O CrossFit, ele utiliza potência, né? Só que ele usa força e velocidade de contração muscular. Porém, em alguns momentos, é valorizado mais a força do que a velocidade. Se a gente pegasse uma comparação com, por exemplo, o próprio salto em distância, se a gente fosse falar da capacidade física potência, ela tem momentos que você utiliza mais a velocidade do que a força. E tem momentos que você utiliza mais força do que a velocidade. Por exemplo, quando a pessoa aplica a força no solo e tem esse retorno para poder fazer o salto propriamente dito. Então, ele está utilizando potência muscular, porém com maior predominância da força do que da velocidade. Então, por isso que a gente teria que colocar essas alternativas aqui, né? Velocidade, força e potência. Na de baixo aqui, que foi escolhida aqui nesse caso, tá assim, agilidade, flexibilidade e velocidade. A flexibilidade, o atleta acaba utilizando, sim, ele precisa de flexibilidade, só que não é predominante, né, dentro da atividade do salto. Sem a flexibilidade, ele não consegue, realmente, ele não consegue fazer um bom salto. Ele precisa de flexibilidade. Porém, se a gente pensar nas principais capacidades físicas, flexibilidade não entraria tanto. Precisa, sim, como qualquer outra atividade, equilíbrio, coordenação motora, ele também precisa, resistência muscular, resistência cardiovascular, muitas vezes ele precisa. Então, todas as capacidades estão envolvidas. Só que se a gente pensar, as principais são essas três. Se a gente pensar em agilidade, a agilidade aí é mais difícil de ele utilizar. Porque a agilidade tem duas características principais: mudança de direção e mudança do centro de gravidade. O atleta ele tem essas mudanças do centro de gravidade, principalmente no salto triplo, mas não é tão predominante. No salto, por exemplo, em distância, ele tem mudança do centro de gravidade por causa do corpo dele que está suspenso, porque está executando o movimento do salto, mas não tem essa mudança assim característica da agilidade. Ele não tem mudanças de direção. Ele vai numa direção contínua, tanto no salto de distância como no salto triplo. Então, a agilidade já não entraria tanto nesse processo de salto horizontal, tá bom? Então, aqui, por isso que a alternativa estaria errada, no caso, né? E a alternativa certa seria velocidade, força e potência. Na segunda pergunta que aparece aqui, ó, essa já é mais simples, né? Uma pergunta mais simples, que já não vai gerar tantas discussões, né? No atletismo existem implementos que são utilizados em provas de lançamentos e arremessos. Nessas provas, o objetivo é fazer com que esses implementos atinjam a maior distância possível. O nome desses implementos são... Aqui, ele não pergunta de uma forma assim, primeiro pediu as provas de lançamento e depois a prova de arremesso. Não, ele só pede quais os implementos, né? Se a gente pensar nos implementos, a gente tem o peso, o dardo, o disco e o martelo, né? Vara é um implemento do salto, então não entraria aqui. Na de baixo aqui, a lança, não é o certo chamar de lança, é dardo, né? E como ele dá duas vezes aqui, né, dardo ou lança, então já não entraria tanto essa alternativa. Lança, alguns usam o termo lança, né, para se referir ao dado, o dardo, né? No caso, eu coloquei aqui as duas só para gerar uma confusão. E no último aqui, ele chama de dardo, disco e martelete. Martelete já não tem tanto a ver, né? Martelete é mais uma ferramenta, mas não é um implemento do atletismo, né? Então, a alternativa certa seria essa mesmo: peso, dardo, disco e martelo. Nessa terceira alternativa, né, analise as alternativas e assina-lhe a alternativa correta. Então, ele está pedindo quais dessas alternativas estão corretas, né, e para a gente escolher qual delas estão corretas. Então, assim, a primeira alternativa aqui, né, ela dá resistência à capacidade de executar uma atividade no menor tempo ou mais rápido possível. Então, olha que interessante. Na verdade, aqui seria a velocidade, né? Que é a capacidade de executar uma atividade em menor tempo possível
o mais rápido possível. Então, seria, na verdade, uma capacidade física velocidade. Então, aqui já é um erro, né? Agilidade é a capacidade de realizar movimentos rápidos com mudança de direção. Correto? Está correto aqui? E força é a capacidade de superar uma resistência utilizando os músculos. Aqui só geraria um questionamento, né, quanto a essa alternativa 3, porque não necessariamente precisa vencer a resistência, né? O fato de você aplicar a força superior ou igual ou inferior é uma capacidade de força, né? Você não precisa vencer a resistência. Você apenas precisa aplicar força contra uma resistência, né? Você pode vencê-la ou anulá-la ou perder para essa resistência, mas não necessariamente então precisa vencer. Porém, seria uma definição que alguns autores dão quanto à capacidade física de força. Então, ela estaria correta também. Então, a alternativa 2 e 3 estariam corretas. E é o que a gente tem aqui. Somente a alternativa 2 e 3 estão corretas. Nessa segunda, também pede para fazer uma análise quanto às alternativas e assim, com isso, responder qual alternativa está correta, né? Então, a gente tem aqui, ó, o atletismo é a forma organizada mais antiga de esporte, foi iniciado pelos gregos por volta de 776 a.C., sendo praticado até hoje nos Jogos Olímpicos. Então, aqui nesse caso está correto, é isso mesmo, né? Teve essa criação antes de Cristo, ali 776 a.C., e até hoje é praticado principalmente nos Jogos Olímpicos. 2. Corridas, revezamentos, saltos, lançamentos e arremessos fazem parte das provas do atletismo. Sim, a gente tem prova de corrida. Dentro das provas de corrida, nós temos provas de revezamentos, né? Temos as provas de saltos, e aí são saltos horizontais ou verticais, e a gente tem as provas de lançamento e arremesso. E aí sim está correto também a alternativa 2. Na alternativa 3, ó, o martelo, dardo e disco fazem parte das provas de lançamento de disco. Se a gente pegar a alternativa anterior, né, apontando os implementos, estaria correto então essa alternativa sim. O peso é a única prova de arremesso no atletismo. Sim, a gente só tem uma prova de arremesso. Lembra que eu falei isso? Que é o arremesso de peso, devido à característica de você ter que arremessar a bola, você ter que empurrar a bola, né, o peso em si, e não lançar, que nem você é feito nas provas de lançamento. Por isso que é a única prova de arremesso. E na alternativa 5, tanto as provas de lançamento como arremessos, o objetivo é fazer com que os implementos, martelo, dardo, peso e disco, olha aqui a resposta já da alternativa anterior, né? Martelo, dardo, peso e disco, alcance a maior distância possível. Então, sim, a ideia das provas de arremesso e lançamento seriam esse processo de você criar uma força contra esse implemento para que ele adquira ali a maior distância possível. Então, tá certo. Então, no caso, seria esse item mesmo, que todas as alternativas estão corretas, mas no caso eu coloco como alternativa 1, 2, 3, 4 e 5 estão corretas. Essa pergunta também acaba sendo bem respondida ali quando a gente entende um pouco dos tipos de lançamento, né, que a gente tem. Ó. Então, marca a alternativa que corresponde às habilidades corretamente aplicadas ao salto em altura e salto em distância. Aqui eu tentei anexar duas imagens, mas eu não consegui, que era para ter uma imagem também de salto em distância, mas só ficou a imagem do salto em altura, né? Mas se a gente fosse pegar as características principais, né, do salto em altura e salto em distância, a gente tem a potência muscular, lembra da capacidade física que eu expliquei anteriormente? Então, a potência muscular para a impulsão vertical e impulsão horizontal. Então, se a gente pega a impulsão vertical, salto em altura, se a gente pega a impulsão horizontal, salto em distância. Então, a alternativa correta seria essa mesmo. No caso dessas outras, aqui ele fala também de potência muscular, só que ele fala de potência muscular para a impulsão horizontal e velocidade, né, para impulso, provavelmente para o salto em distância. E já não, a gente utiliza a velocidade no salto em distância, mas não é predominante somente a distância, né, mas sim na aplicação do salto, né. Então, quando a gente fala assim, a aplicação do salto aqui, que nem pede a pergunta, então, na aplicação do salto, a gente não utiliza tanta velocidade, mas utiliza o quê?
potência muscular. Força, velocidade e arremesso, não, porque a gente não arremessa nada, né? Arremesso lateral e impulsão também não, porque a gente não faz nenhum arremesso, mas sim a projeção do próprio corpo para que tome uma distância alta ou uma altura bem elevada. Então, a alternativa A aqui, no caso, está certinha. Dessa outra perguntinha também, eu acho interessante essa pergunta. Ó. O atletismo é composto por 20 modalidades. Dentre elas, o atleta precisa correr, pular, saltar, arremessar, entre tantas outras atividades que colocam de verdade o corpo à prova de sua condição física. Suas modalidades são classificadas em, então a gente pega lá, 1. Corridas, né? Corridas de curta distância e longa distância, além de provas de revezamento ou com obstáculos e da própria marcha atlética, né? 2. Saltos, e aí a gente tem saltos em altura, com vara, distância e o salto triplo. E aí os lançamentos, o 3 no caso, os lançamentos, de acordo com os implementos, né? Então lançamentos que a gente tem de dardo, de disco e de martelo, e aqui seria até um 4 esse arremesso, né, que eu não coloquei, né? E os arremessos que são arremesso de peso. Com base dessas provas apresentadas, aponte a alternativa correta que explica a diferença em as provas de lançamento e arremesso do atletismo. Aqui ele só deu uma enrolada nas provas que existem no atletismo, só que a pergunta em si é para fazer uma comparação entre as provas de lançamento e as provas de arremesso, né? Na primeira alternativa, ó, não existe diferença, pois o objetivo é o mesmo. Consiste em lançar o objeto o mais longe possível do ponto inicial. Aqui está correta essa parte, né, esse trecho, porém, existe uma diferença, né? Então, a diferença básica entre o arremesso e o lançamento é que durante o arremesso o peso é empurrado, enquanto no lançamento os objetivos são projetados de maneira diferente. Então, por que esses objetivos são projetados de maneira diferente? Porque no caso, diferente do arremesso, que nem eu falei para vocês, que você faz o movimento de empurrar o peso, o atleta, na verdade, ele tem que fazer giros, fazer um deslocamento do seu corpo para implementar uma força naquele implemento que vai gerar o quê? Uma aplicação de lançar aquele objeto para além, né, da onde ele está sendo iniciado. Então, o atleta faz giros, o atleta faz pequenos saltos, o atleta faz deslocamentos com o seu corpo para que ele consiga lançar aquele objeto e não empurrar o objeto em si, tá bom? Então, essa é a diferença básica que tem entre arremesso e lançamento, por isso que eles são categorias diferentes, lançamentos e arremessos, tá bom? Das outras alternativas, ele também fala assim, né, a diferença básica entre os arremessos e lançamentos é que o arremesso é feito em espaço diferente dos locais onde ocorrem os lançamentos. Estaria certo, né? Mas não tão certo assim, né? Não faz muita questão, porque todos acontecem em ambientes específicos, né? Até mesmo os lançamentos são em ambientes diferentes também. Então não estaria errado, porém não está certo, né? A diferença básica entre arremessos e lançamentos é que os objetivos diferenciam. Enquanto no lançamento deve jogar o implemento o mais longe possível, no arremesso deve ser aplicado a maior força muscular possível. Não, né? Em relação à capacidade física e força, nos dois existem, né? Então, o objetivo, na verdade, é também jogar o objeto o mais distante possível. Nessa acho que já é a quinta, né? Alternativa, ó. A saída de bloco então é uma pergunta sobre o primeiro, né? O primeiro bimestre, primeira parte ali de corridas, né? A saída de bloco é obrigatória para todas as provas de velocidade. Dessa forma, os velocistas treinam bastante a técnica de saída baixa, pois uma boa largada é fundamental para um bom desempenho atlético. Dentre os erros mais comuns, pode-se indicar quais? Então, aqui ele está pedindo quais os erros da saída de bloco, né? Da saída do bloco de partida. Então, ó, vamos lá. Primeiro, elevação gradativa do tronco. Na verdade, não. Isso é o correto, né? Que ele faça uma elevação gradativa do tronco. Então, aqui estaria correto, né? Apoio incorreto dos pés no bloco de partida. E aí, sim, isso é um erro comum. Então, é importante o bom apoio no bloco de partida. Muitas vezes, apoiar a ponta do pé, deixar uma curvatura
um espaço de diferenciação entre calcanhar e ponta do pé, então é uma importância ali que existe. O corredor fica sentado sobre o quadril, é um erro, ele não pode ficar sentado sobre o quadril, ele precisa estar acima do quadril, né? O glúteo dele tem que estar elevado, né? Que a gente fala. Realização de um salto no momento da saída. Ele não pode realizar esse salto, porque esse salto, na verdade, vai atrapalhar ele, porque ele vai precisar aplicar mais força ao solo para poder se elevar, saltar, do que o necessário que ele precisa se deslocar para frente. Então, a força que ele aplica no bloco é para ele ser deslocado para frente, não para cima, né? Por isso que a gente fala que ele tem uma saída gradativa do tronco, elevação gradativa do tronco. Então, essa 4 estaria errado, né? Não relaxar o pescoço e a cabeça. Na verdade, no caso aqui, ele realmente não pode relaxar o pescoço e a cabeça. Eles precisam estar alinhados, né? Então, é o correto isso. Ele não relaxar o pescoço e a cabeça. Não é um erro ele ter que relaxar. Na verdade, é um erro ele relaxar, né? O pescoço e a cabeça. Ele precisa estar com o pescoço e a cabeça alinhados ao tronco, tá bom? Então, está correto aqui as duas, então seria a alternativa 2, 3 e 4 são verdadeiras, né? Na verdade, aqui eu acho que só tem um erro na palavra, né? Verdadeiras, que são realmente erros, né? Erros comuns. Então, realmente, são verdadeiras quanto a esses erros comuns apresentados aqui, né? Então, está correto, na verdade, a palavra está correta aí, verdadeiras. No caso dessa pergunta aqui, vamos ver então. Essa aqui eu vi, essa aqui é a alternativa, essa daqui e essa daqui também que está errada. Cadê? Não, foi só aquela? Não, eu achei que tinha mais uma errada aqui nessa daqui. Não, é só essa mesmo. Mas essa daqui eu vi que muita gente errou nessa alternativa aqui. Vamos ver por que a gente errou aí. Então, analisando os movimentos do arremesso de peso com relação à figura. Então, a gente vai fazer uma relação da figura para fazer a análise, né? Assinale a capacidade física que está sendo aplicada pelo atleta, coloque verdadeiro para as afirmativas verdadeiras e falsa para as afirmativas falsas. Então, nesse momento aqui que ele está realizando esse movimento, a gente vai fazer uma análise desse momento e saber o que está certo e o que está errado. Momento de aplicação da agilidade, né? E, na verdade, não. Aquele é falso. Ele não está aplicando agilidade. Então, seria falso. Então, a gente já desconsidera aqui, no caso, já seria um F, né? Então, a gente tem um F aqui, ó, alternativa. Então, E seria, C e A, né? Então, a gente ficaria entre essas alternativas, que é falso. Momento de aplicação da explosão. Quando a gente fala de explosão, força de explosão, por exemplo, a gente está falando que esse atleta ele vai sair de um ponto zero, que ele não está realizando nenhum movimento, e ele vai aplicar a maior força possível. E, na verdade, não. No caso aqui, não é essa fase. É a primeira fase que ele está de costas para o ponto de aterrissagem do peso. Então, não seria essa aplicação da explosão também. Então, aqui seria falso. Então, a gente volta nessas alternativas aqui. Seria a C e a E, né? A gente ficaria entre essas duas, porque as duas estão aqui falando de falso. Aqui, uma que a gente já pode eliminar seria a terceira. Momento de aplicação de força. E aqui, no caso, é verdadeiro. É o momento que ele vai aplicar força contra o implemento. Então, ele vai fazer um movimento de extensão do cotovelo, extensão do tronco, e aí ele vai aplicar força muscular. Então, aqui é o momento da aplicação de força muscular. Então, a gente já falaria que é o quê? Verdadeiro. Então, se a gente, por enquanto, né? Então, a gente só ficaria com essa alternativa aqui, né? Verdadeiro. Vamos ver só as outras alternativas aqui, ó. Na 4, momento da aplicação da força explosiva. Então, volto a mencionar aqui explosão, né? Não é o momento da força explosiva, porque o momento da força explosiva é no primeiro momento, né? É no começo. E momento da aplicação de potência. E aí sim, ele vai aplicar potência muscular, porque ele vai aplicar velocidade e ele vai aplicar força muscular. Então, por isso que ele vai aplicar potência. Ele aplica com predominância força, né?
Só que existe a potência muscular porque tem, por exemplo, a velocidade de execução do movimento. E principalmente porque ele usa também a aplicação com os membros inferiores. Então, ele tem, sim, potência muscular porque ele utiliza velocidade também. Vou pegar só uma água aqui. Ficando sem voz já. Então, seria a alternativa, no caso, então, falso, falso, verdadeiro, falso e verdadeiro. Tá bom? Vamos lá. Aqui, ó. Falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Ah, não. Tinha um errado assim, que é a primeira aqui, né? Essa aqui. Essa aqui eu não vi ao certo se muita gente errou essa pergunta aqui, né? Depois eu vou dar uma olhada para ver. Eu sei que ninguém tirou 4.000 pontos, ninguém acertou todas. A nota maior foi de 3.250 pontos, então o maior acerto foi 13 perguntas. Então, 13 perguntas, até 13 perguntas o povo acertou. Mais do que 13, não teve ninguém que acertou mais do que 13 alternativas, tá bom? Então, vamos lá. Aqui agora. Ó, essa aqui também está correta, aqui, né, do nosso amigo aqui, ó. Ao acompanharmos o desenvolvimento histórico das principais modalidades esportivas, como forma de superar seus limites, recordes, então, como são mencionados e trabalhados, né? E de seu oponente, o homem desenvolveu técnicas, estratégias e formas de treinamento que foram e são implementadas no sentido de melhorar seus resultados. Em relação ao arremesso de peso, marca a resposta correta, né? Então, aqui ele está perguntando um pouquinho sobre algumas técnicas, algumas coisas que foram criadas para que aumentar assim, essa superação do limite, né, do ser humano, e aí ele poder, com esses limites, né, alcançar ali marcas históricas através de utilização da técnica, dos movimentos, das estratégias, e aí ele vai dar umas alternativas, né? O arremesso de peso parado ou com um pequeno salto lateral antes do arremesso, também chamado de Baryshnikov, né? Baryshnikov. Baryshnikov, se eu não me engano, está muito relacionado ao balé, se eu não me engano, russo, que é muito famoso, né? Balé clássico, então não teria muito a ver com isso, né? A técnica do arremesso com o uso do deslocamento dorsal ou arraste linear, ou também denominada de Perry O'Brien, consistiu numa evolução da técnica de arremesso de peso quando do seu surgimento. E eu cheguei a falar bastante, né, do O'Brien, né, da técnica O'Brien, que é muito chamada de O'Brien, né, e não Perry O'Brien. Alguns chamam de Perry O'Brien, né? Eu preferi deixar com Perry O'Brien, mas a mais mencionada assim, é só esse sobrenome O'Brien, né? E aí seria a alternativa correta, que é uma técnica que, graças à sua evolução, ela consiste num desenvolvimento muito grande do arremesso e acabou trazendo uma diferenciação muito grande da sua utilização dentro do esporte, né? O fato de ser utilizado essa técnica acabou crescendo muito o esporte e tornando o esporte cada vez mais competitivo, né? A técnica de arremesso de peso parado consiste numa técnica amplamente utilizada pela sua eficiência e obtenção de melhores resultados. A técnica, na verdade, do arremesso de peso parada, essa técnica a gente utiliza, mas como uma forma de didática. Lembra que eu falei isso para vocês em aula? Que a gente utiliza essa técnica como forma didática? Ela não é utilizada de forma muito ampla. Então, por isso que a alternativa ficaria incompleta aqui, ó. Técnica amplamente utilizada pela eficiência, né? Ela não é amplamente utilizada, ela é utilizada somente na iniciação esportiva, né?
no caso assim de competições de alto rendimento, ela não é utilizada, né? O arremesso de peso do método rotacional ou giratório consiste numa técnica pouco utilizada, pelo contrário, né? Ela é muito utilizada, então aí já mostraria o erro dela, né? Quando comparado com outros métodos, principalmente pela sua baixa eficiência na obtenção de melhores resultados. Pelo contrário, ela tem uma grande eficiência nos resultados, né? Ela não tem baixa eficiência. Então, aqui a gente já falaria que essa alternativa está errada, tanto aqui falando de baixa eficiência no resultado, como falando que ela é pouco utilizada. Na verdade, ela é muito utilizada, né? Principalmente depois do processo já de iniciação esportiva, que o atleta já tem um caminhamento, que ele já sabe as técnicas, e aí a gente utiliza muito a técnica de giro rotacional. A técnica de arremesso parado ou com um pequeno salto lateral antes do arremesso, também chamado de método ortodoxo, é a principal técnica de arremesso de peso. Não, novamente, ela não é a principal, ela é a mais utilizada no processo educacional, no processo, então, de iniciação esportiva. Não que ela é a principal técnica de arremesso de peso, ela é a mais utilizada dentro do processo de iniciação esportiva. Seria errado a gente falar que ela é mais utilizada na parte principal das competições. E aí aqui outra perguntinha também, que é bem mais tranquila também, né? Ao longo da história e evolução do salto em altura, então já está falando de salto em altura, né? Desde sua inclusão nos Jogos Olímpicos de Atenas em 1896, na programação masculina e nos Jogos Olímpicos de Amsterdã em 1929, no caso da programação feminina, né? Vários estilos de passagem sobre o sarrafo surgiram, mas atualmente o estilo predomina entre os atletas de alto nível, a sinalizar opções corretas que indiquem esse estilo. Então, aqui no caso, eu falei muito para vocês, né, de vários estilos de saltos que existem, né, mas principalmente do salto de costas, né, que ele é chamado, que é o Fosbury Flop, então, que é o principal salto utilizado hoje, né. A gente tem o salto cortado, que alguns chamam, que é o tesoura, né, só que é errado esse nome cortado, né, então pode até ser mencionado como tesoura, mas não é o ideal. A gente tem o rolamento, né, californiano, existe o rolamento californiano, que ele é muito parecido com o rolo ventral, só que em vez de você fazer o rolo, você rolar pelo sarrafo de lado, você rola pelo sarrafo de frente. Você faz o salto utilizando uma perna só que o rolamento é para cima e para baixo, de frente para o sarrafo, né? Então, você faz a mesma coisa que o rolo ventral, que você fica de frente para o sarrafo. Porém, esse de frente para o sarrafo, além de você olhar quando você está passando pelo sarrafo de frente, quando você está indo na direção do sarrafo, você vai de frente para o sarrafo. Então, imagine que esse atleta não vem de lado, ele não faz um movimento lateral. Então, ele vem de frente para o sarrafo e ele faz o rolamento de frente, né? Ele faz um salto para cima e cai de costas ali, fazendo como se fosse um salto mortal, né? Alguns ainda utilizam ele como treinamento, né? Só que ele já se perdeu muito, então não é nem utilizado muitas vezes dentro da iniciação esportiva. Aí sim a gente tem o salto tesoura, né, que é muito utilizado na iniciação esportiva, ele não foi deixado de lado, ele foi por muito tempo utilizado dentro das competições de alto rendimento, né, só que agora ele é o mais utilizado dentro das provas de iniciação esportiva, em que a gente está iniciando os alunos, são jovens alunos, a gente usa muito essa técnica, porque ele se assemelha muito com o Fosbury Flop, então acaba sendo utilizado como até uma preparação para o Fosbury Flop. Tá bom? Mas a técnica em si é o próprio Fosbury Flop. Nessa outra pergunta, então, falar do arremesso de peso, ó, arremessar o peso, né? Então, aqui a gente está falando de arremesso de peso. Ó, arremessar o peso é transferir a velocidade horizontal adquirida durante o deslocamento em velocidade de arremesso, perspectivando o alcance da maior distância possível. No processo de ensino da técnica de arremesso, o método aconselhável a ser utilizado é o método analítico, né, em relação ao processo de ensino-aprendizagem do arremesso de peso. Marque a alternativa correta.
Então, esse processo analítico, né? Qual que é esse processo analítico, assim, que é o mais utilizado, né? Então, a gente fala de uma graduação, de um crescimento, tanto nos primeiros movimentos até os que é esperado do seu atleta, né? Principalmente na iniciação esportiva, que aqui é o caso da pergunta, né? Que ele está relacionando para alcançar uma maior distância. Cadê? Eu tenho uma coisa que fala aqui que é deixar claro que é iniciação esportiva. Aqui, que é o processo de ensino-aprendizagem, né? No processo de ensino-aprendizagem do arremesso de peso, marca a alternativa correta. Então, a gente está falando de iniciação esportiva aqui. Então, ó, o maior número de exercícios educativos só deve ser introduzido na etapa final da aprendizagem. Não. A gente pode colocar o maior número de movimentos, sim, nas etapas iniciais, sabendo trabalhar volume e intensidade, que é uma coisa que a gente já discutiu um pouquinho, né? Quando a gente falou daquelas periodizações. Na iniciação esportiva, o ideal é que você trabalhe com mais movimentos, você pode trabalhar com mais exercícios, porém com intensidades baixas. Então, quando a gente trabalha com maior volume, que seria o número de exercícios, o número de repetições, a gente diminui a intensidade, deixa intensidades baixas para ser equilibrado isso, para ser bem feito isso e não gerar risco de lesão, né? Durante as aulas, deve ser utilizado o maior número de técnicas para o melhor desenvolvimento da aprendizagem. Na verdade, a gente não precisa usar várias técnicas. A gente tem que entender que menos é mais, né? Então, arroz com feijão. A gente precisa pegar técnicas básicas, usar as técnicas básicas como aprendizagem. Assim que ele for desenvolvendo nessas técnicas básicas, aí sim a gente vai aumentando a técnica, a gente vai diversificando a técnica. Então, pensa assim, ó, no salto, por exemplo, no salto, até com uma forma de vocês aprenderem ainda mais sobre atletismo, né? E qualquer outro treinamento, né, gente? Pensa no salto que eu falei anteriormente aí do Fosbury Flop, salto em altura. Você, na iniciação, você já não ensina o Fosbury Flop, porque é um salto mais difícil. Então, você ensina uma técnica básica, que você vai melhorando essa técnica, e conforme ele vai desenvolvendo, você vai diversificando mais, você vai complicando um pouco mais, né? Sabendo o ponto que ele de evolução, se ele está evoluindo com isso. É a mesma coisa com salto, é a mesma coisa com arremesso, é a mesma coisa com lançamentos. A gente ensina técnicas básicas e depois a gente vai podando isso com técnicas mais difíceis. Então, não é que a gente precisa colocar um grande número de técnicas, a gente precisa saber colocar as técnicas envolvidas. Talvez trabalhar com menos técnicas e com maior diversidade de fazer essa mesma técnica é muito melhor. Então, diversidade, quando eu falo, fazer exercícios diferentes que envolvam essa técnica. Aí sim vale muito a pena. É necessário sempre utilizar o implemento da competição com peso oficial. Não. Imagine usar o peso oficial com uma criança de 7 anos. Uma bola de 7 quilos no masculino, uma bola de 5 quilos com o feminino, a criança não vai conseguir. Então, a gente não utiliza o peso oficial. A gente utiliza pesos correspondentes à faixa etária. Então, seria uma alternativa errada aqui, né? Ó, o estilo lateral, que é quando o atleta fica de lado para o local da queda do peso, né? Tá aqui, ó. Aqui você vê que ele está de lado para o local onde vai cair o arremesso, então a gente fala que é um estilo lateral de lançamento, né? Então, aqui, ó, o estilo lateral sem ou com deslocamento é mais utilizado na fase de aprendizagem. Sim, a gente primeiro utiliza a técnica lateral sem deslocamento e depois com deslocamento. Então, a gente deixa o atleta de lado e ele vai fazer o arremesso dessa forma, né? E depois a gente, conforme ele for aprendendo, a gente vai jogando o deslocamento. Então, primeiro a gente executa o movimento parado e depois a gente vai fazendo o movimento propriamente dito, que é necessário para ele fazer. Então, ele vai fazendo um deslocamento para fazer o arremesso. Aí a gente vai, então, diversificando a técnica, tá bom? Isso, pessoal, é muito importante a gente ter como profissionais dentro do atletismo e qualquer outra atividade. A gente precisa entender de fazer atividades simples e, com o passar do tempo, a gente tornar essas atividades mais complexas. Nunca pense assim, mas essa atividade é muito fácil. Talvez ela seja muito fácil para você, mas para aquele seu aluno não é tão fácil assim. Que nem assim, se você, por exemplo, treina, você está acostumado a treinar.
eu passo um exercício, você faz um exercício, ou eu passo um exercício para você, qualquer pessoa vai passar um exercício novo para você, isso pode ser muito fácil para você fazer. Só que uma pessoa que não está habituada com o treinamento não tem essa facilidade. Então a gente tem que ter esse ponderamento. E nós, como professores, né, e eu incluo vocês sim nessa parte, porque para mim vocês são professores, né? Nós, como professores, a gente precisa entender nosso aluno. A gente precisa entender o nível de desenvolvimento do nosso aluno, entender que talvez o problema que ele não está conseguindo fazer é porque o exercício está muito difícil para o nível dele. E a gente precisa diminuir a cobrança quanto ao movimento, né? E buscar coisas mais simples para que esse aluno consiga fazer de forma mais clara e eficiente, tá bom? Aqui, ó, acho que tem mais. Eita, tem bastante pergunta aqui. Achei que tinha 16 perguntas, né, pessoal? Muita pergunta. Mas vamos lá. Ó, arremessar o peso é transferir. Essa que eu acabei de falar. Aqui, ó. As provas de campo. Então, a pergunta lá do primeiro. Primeiro não, essa aqui é do segundo bimestre, né? Que é as provas de campo. Ó. As provas de campo possuem objetivos específicos que diferenciam as provas de saltos verticais das provas de saltos horizontais. Então, aqui eles só estão falando de saltos, né? Só que eles têm objetivos específicos entre um e outro, né? Dentre eles, marque a alternativa que corresponde aos objetivos específicos das provas de salto em distância, né? Então, aqui ele só está falando dos saltos, no caso, horizontais, né? E qual é o objetivo específico do salto em distância, né? E a primeira alternativa que aparece aqui, ó, projeção da massa corporal para a frente sem a transposição de um obstáculo. Então, na verdade, ele não precisa transpor um obstáculo, né? Então, não tem essa necessidade de transpor um obstáculo igual os saltos verticais, que ele tem que transpor o sarrafo. Tanto no salto com vara, como no salto em altura, ele precisa transpor um obstáculo, né? Que é o sarrafo, que é esse implemento ali, né? No caso aqui, ele só precisa projetar sua massa corporal para frente. Então, se essa transposição de objeto. Então, seria a alternativa mais correspondente, correta, né? A outra aqui, ó, projeção da massa corporal para cima. Teoricamente, não, porque a massa corporal que a gente projeta para cima é os saltos verticais. Na verdade, a gente projeta ela para cima, sim, só que o objetivo é projetar a massa corporal para frente, né? Então, estaria errado. Projeção da massa corporal para cima, sem a transposição de obstáculo. Não existe a transposição de obstáculo, porém, não é transposição para cima, mas é transposição para frente. O que conta não é a altura que você alcança, mas a distância que você alcança. Então, seria uma distância para frente, né? Então, diferente do salto em altura, que é a altura que você alcança. Salto com vara é a altura que você alcança. Então, é diferente. Todas as alternativas visam alcançar a maior altura possível. Não é a altura possível. Projeção da massa corporal para frente para transpor um obstáculo. Seria a mesma coisa, né, que ele fala aqui no caso... não fala aqui do transpor, né? É a projeção do corpo para frente, porém para transpor um obstáculo. Na verdade, a gente não tem a transposição de nenhum obstáculo, então fica claro que é a primeira alternativa, né? É tranquilo aqui. Aqui é as provas de revezamento, então a gente está falando do primeiro bimestre. Tanto essa pergunta como a próxima pergunta é sobre as provas de revezamento, né? No caso dessa pergunta aqui, que são do primeiro bimestre, as duas, ó, no caso dessa primeira, são disputadas por equipes que precisam passar um bastão de um atleta para o outro. No total de 4 passagens, é realizado o mais rápido possível para que as equipes não percam muito tempo. Faltou só uma vírgula aqui, né? Mas deu para entender mais ou menos, né? Pois eles sabem que a vitória está nos centésimos de segundos ganhos ou perdidos nesse momento de passagem do bastão, né? E de posse desse conhecimento, defina qual o nome da passagem realizada de cima para baixo. Então, lembra que eu falei isso para vocês? No primeiro bimestre, a gente tem a passagem de baixo para cima e de cima para baixo, né? Se a gente pegar dentro do arremesso aqui, no caso, o arremesso não, desculpa, o revezamento, que ele fala aqui da passagem de cima para baixo, é uma descendente, porque você está descendo, né? Adjacente
não tem esse termo dentro do atletismo, né? Existe esse termo, mas não dentro do atletismo. Dissidente também não, né? Na verdade, essa palavra nem existe, né? Descendente, então, de cima para baixo, né? Desculpa. Ascendente já é o inverso, é de baixo para cima, está subindo, está ascendendo, né? Então, essa aqui já seria uma alternativa se fosse de baixo para cima, ao contrário, né? Condescendente também não, porque ninguém não é esse termo utilizado, né? Então, essa aqui pergunta sobre a passagem de cima para baixo, né? Desculpa. Descendente, então está descendo. No caso dessa outra pergunta, ele fala também dessa coisa do bastão, da passagem, só que ele pergunta sobre a passagem do bastão de baixo para cima. E já é o contrário, não é de cima para baixo, mas de baixo para cima. E aí de baixo para cima era uma ascendente. Então você vem subindo, né? Ela vem ascendendo a passagem do bastão. Então o atleta pega embaixo, porém o atleta que está passando, ele está passando de baixo para cima. Tá? As alternativas que ele fala que é descendente, descendente não, que é de cima para baixo. Definida, também não. Colocada, também não. E baixíssima, né? Também não, que não é baixíssima. Então é ascendente. Essa alternativa aqui, olha que legal, ela está errada. A gente vai ver por que ela está errada. Ó. O atletismo, meio... tá, essa daqui... Eu vi que muita gente errou também. Eu acho que todo mundo errou nessa alternativa. Talvez vocês não ficou claro também a pergunta. Talvez a pergunta que eu fiz não ficou tão clara assim, né? Mas, se eu não me engano, todo mundo errou essa pergunta. Então, vamos lá. O atletismo, meio ou fim, né? Então, ele tá fazendo já um questionamento. Atletismo é o meio ou o fim? Responder a essa questão talvez seja mais difícil do que pareça. Alguém pode responder que o atletismo deveria ser um fim a ser almejado pelo profissional da educação física, enquanto outra responderia, sem hesitar, que ele é um meio para qual se educa, né? Então, é um termo, é uma fonte, é uma discussão da Sarah Quenzer, o atletismo, né, como teoria e prática. E a partir do texto acima é a opção que melhor representa a ideia da autora, né? Aqui é ruim que ele dá um questionamento, né? E fica a nosso entendimento de o que seria o atletismo. Seria um fim? Seria um meio? Né? Ela dá duas possibilidades, ela não dá uma definição, a autora não dá uma definição para a gente. E a gente tem que buscar essa definição melhor. Então, por isso que é difícil de acertar essa pergunta aqui, ó. No caso da nossa amiga que ele respondeu, ó, o atletismo deveria ser um meio de ser conhecido pelas crianças, jovens e adultos em toda a sociedade, e o fim através da divulgação da mídia, né? E até interessante a alternativa, né? Faz até sentido, só que no caso não seria essa a alternativa correta, né? A alternativa aqui, ó, a gente vai pegar essa aqui. O atletismo deveria ser considerado um meio para educar a criança, ao mesmo tempo que tem como objetivo e, portanto, fim a transmissão de um saber construído historicamente, né? Então, se a gente pegar assim, ó, ela é um meio para a educação. O atletismo, então, ele se torna um meio educacional. Porém, ao mesmo tempo, ele tem um fim, um propósito, que é um objetivo, que é a transmissão de saber construído historicamente. Então, com o tempo, existiu uma construção, existiu uma história. Pensa assim, na criação de novas técnicas, novos objetivos. Então, teve uma construção dentro do esporte. Então, por isso que a gente fala que ele é um meio educacional que tem um fim, que é transmitir essa história, essa construção histórica, que é transmitir todo esse saber, né, para nossos alunos. Então, existe sim o meio, só que o fim é a transmissão do conhecimento. Então, a gente busca isso, transmitir esse conhecimento. E o meio é através da educação com nossos alunos, né? Aqui, no caso, ele fala aponta criança, né? Mas a gente poderia até expandir isso mais, né? Com outras idades, né?
A gente começa na fase de iniciação esportiva com crianças, porém a gente poderia falar que são adolescentes, jovens, e por isso que eu acredito que a maioria colocou essa alternativa, né? Crianças, jovens e adultos, porque o atletismo ele não se limita, né, a crianças, mas ele é bem amplo. Só que o fim do atletismo não pode ser feito somente através da mídia, porque a gente tem muita coisa do atletismo acontecendo que a mídia não divulga. E quando a gente fala de mídia, a gente está falando de jornal, revista, televisão, né? Então são as mídias de transmissão da informação. E nem sempre o que está sendo passado ali está sendo transmitido. Então, por isso que a gente não pode falar que esse é o fim. Esse não é o fim do atletismo, tá bom? Tá aqui o começo, até que tá interessante. Só que o fim não estaria tão interessante aqui quanto a mídia. Nas outras alternativas, ó, o atletismo deveria ser somente o fim, pois deveria objetivar a formação de campeões a partir do contexto escolar. Não, principalmente no contexto escolar, que a gente não busca campeões, mas a gente busca participação, que a gente quer a participação do maior número de pessoas possível, né? Então a gente busca a participação e não o fim de contexto competitivo dentro da escola, né? O atletismo deve ser somente meio e fim em si mesmo, de forma que pudesse ser difundir por toda a sociedade através da mídia e dessa maneira formar atletas campeões. Também não, a ideia não é que o atletismo seja formador de atletas, mas formador de praticantes do atletismo. É uma coisa que a gente vê muito assim nessas corridas de rua, que estão dentro do atletismo, as corridas de rua, né? A gente vê um crescimento cada vez maior das corridas de rua e a gente não busca campeões, né, dentro da corrida de rua. A gente busca saúde, qualidade de vida, pessoas que aumentem o número de prática de atividade física. Então, se a gente busca isso dentro do atletismo, então a gente não pode pensar somente em campeões, atletas, mas a gente pensar em participação. O atletismo deveria ser considerado um meio através da divulgação da mídia, ao mesmo tempo que se torna um fim para que todos possam conhecê-lo, né? Aqui é até interessante se a gente pensar na participação da mídia como um meio para transmissão e ampliação, né, do esporte em si, da difusão do esporte. Só que, infelizmente, isso não vai acontecer de forma tão plena assim, né? Então, acho que ficaria até redundante a gente querer fazer esses apontamentos desta forma, né? Como se fosse assim o atletismo dependesse da mídia para ser transmitido. Eu acho que é um erro se a gente pensar dessa forma, né? Não pode depender da mídia. A mídia vai ajudar, a mídia vai ser eficiente, vai ser importante, mas ela não pode ser determinante para a transmissão do conhecimento. Talvez o profissional em si envolvido, né, o professor, o técnico envolvido, ele sim é mais determinante para a ampliação do atletismo em si. Vamos lá para outra perguntinha, ó. Considerando as afirmativas a seguir, marque a opção correta. Então, quais as alternativas estão corretas, né? Vamos ver só do que se trata, essas 5 alternativas, né? Para todas as provas de campo, são permitidos 6 tentativas. Nem todas as provas de campo, né? A gente viu que, por exemplo, salto ou arremesso, se já tem um número de atletas, um exemplo, né? Se já tem um número de 10 atletas competindo, todo mundo só vai ter 3 tentativas, não precisa de 6 tentativas. Caso tenha mais do que 10 atletas, aí sim, é feita uma primeira etapa com 3 tentativas. Os 10 melhores vão para a segunda etapa, que é as finais, fazendo mais 3 tentativas, tá bom? Então, nem todas as provas de campo. E até mesmo, se a gente pegar assim, todas as provas de campo, se a gente falar assim, saltos, salto em altura, salto com vara, salto em distância, salto triplo, não tem esse negócio de 6 tentativas, né? Então, aqui já é um controverso. 2, o arremesso de peso e o lançamento de dardo são provas de campo. Sim, tá certo.
São duas provas de campo, né? Tanto arremesso de peso como lançamento da árvore, então está correto. A 2 aqui seria tá correto, né? Afirmação correta. Então, a alternativa 2 a gente já consideraria. Então, quais tem a alternativa 2? Vamos ver só aqui, ó. É a primeira aqui que nosso amigo respondeu. A segunda não, no caso aqui seria a D, a quarta alternativa. E a terceira alternativa aqui que seria a C. No caso, a gente poderia eliminar já a quarta, porque a gente falou que a primeira está errada, né? Então, a gente pode eliminar tanto a segunda, a quarta e a quinta alternativa, né? Então, deixaria só essas duas. Apesar que a gente já pode eliminar também todas as alternativas estão corretas aqui, porque a 1 está errada, né? A gente já eliminaria também essa alternativa. Talvez, então, só restaria mesmo a primeira. Vamos ver só as outras, ó. As provas de campo podem ser organizadas de forma que várias provas aconteçam ao mesmo tempo. Sim. Existe uma organização que, enquanto está, por exemplo, acontecendo um salto com vara, está acontecendo um arremesso, está acontecendo um lançamento. Existe uma organização ali para ver se o setor onde vai ter a queda do implemento, por exemplo, do dardo, do martelo, do disco, do peso, não vai atrapalhar e machucar, lesionar pessoas que estão ali durante uma prova de salto em altura, salto em distância. Então, existe uma organização, elas acontecem no mesmo horário, no mesmo período, talvez algumas, né, não, outras sim. Então, existe uma organização para que elas possam acontecer, para que seja mais dinâmico possível e que não fique aquela coisa monótona. Todo mundo tem que olhar só para o lado do arremesso de peso. Não, então, às vezes está acontecendo uma premiação ali de uma medalha e acontecendo outras provas ali de pista, provas de campo. É bem interessante a organização do atletismo. Então, sim, as provas são organizadas de forma que elas aconteçam ao mesmo tempo. A alternativa 3 está correta. Alternativa 4, né, as corridas com barreiras e as corridas com obstáculos, assim como os saltos horizontais, são provas de campo. Não. Corridas com barreiras e corridas com obstáculos são provas de pista. Elas acontecem na pista. Saltos horizontais, elas acontecem em campo. E aí sim, elas são provas de campo. Já as corridas, não. Tudo que a gente falar de corrida, ela acontece na pista. Exceto as corridas de marcha e marcha atlética, né? E maratona, que geralmente elas acontecem na rua, elas podem terminar dentro do estádio, mas elas geralmente acontecem na rua. Sua grande parte ali acontece na rua, tá bom? Mas são consideradas, no caso dessas aqui, provas de pista. Corridas de velocidade, então média, velocidade, média distância e longa distância são provas de pista. Tá correto, é uma afirmação correta, né? Até mesmo as provas de longa distância também são provas de pista, que nem eu falei para vocês, só que elas são consideradas pista rua, né? E elas terminam na pista dentro do estádio, mas elas são aplicadas na rua. Então, essa alternativa também estaria certa. Então, alternativa 2, 3 e 4. 5, desculpa. Alternativa 4 e 1 está errado, tá bom? Terminou. Olha, achei que tinha mais perguntas, terminou. Então, no caso aqui, ó, nosso amigo aqui fez a prova no dia 15/6, na própria segunda-feira, então, no dia que foi liberado o link, às 9h42. Tá bom? Então, no caso aqui, a gente vê que tem três perguntas erradas, né? Então, a gente tem uma aqui, que essa aqui foi bem difícil, acho que todo mundo errou. Essa daqui, do arremesso. E a primeira pergunta que aparece aqui está errada também. Então, no caso aqui, ele tirou 3.250. Quem tirou mais do que isso, professor? Pô, tem gente que tirou mais do que isso? Teve ninguém. Mais do que 3.250, ninguém tirou. Essa foi a nota maior. A maioria da sala tirou essa nota. Tá? Eu deixei de compartilhar agora. Deixa eu só olhar aqui quantas pessoas tiraram essa nota. Professor, sobrou só eu aqui, hein? Então, vou falar só agora, já que você está por aí. Ai, senhor. Não estou mais tão orgulhosa. Na outra eu estava mais orgulhosa, nessa já não estou tanto, não. Não, foi tranquilo. Ó,
Deixa eu só ver aqui, calma aí. Vou parar a gravação, porque